Meu marido e eu economizamos $52.000 para nossa primeira casa comendo miojo durante 3 anos. Mas descobri que ele vinha secretamente enviando $15.000 para o irmão desempregado dele, que estava usando nosso dinheiro para pagar dívidas de jogo. Meu marido, Mark, e eu estamos casados há 4 anos e juntos há 7. Temos ambos na faixa dos 30 e finalmente prontos para comprar nossa primeira casa. Começamos nosso fundo para a casa há 3 anos com a meta de economizar $80.000 para o pagamento inicial de uma casa modesta em nossa região. Nada luxuoso, só uma casa simples de 3 quartos que pudéssemos realmente pagar, em um bairro com boas escolas. Nós dois contribuímos religiosamente com $800 por mês. Isso dá $1.600 no total entrando na nossa poupança todo mês, durante 3 anos inteiros. Isso significou não ter férias por 3 anos, dirigir carros que literalmente estavam se desfazendo, preparar refeições todo domingo e dizer não a praticamente tudo que custasse dinheiro. Dirijo um carro com 180.000 quilômetros e uma luz de check engine acesa há 2 anos. O ar-condicionado quebrou no verão passado e só baixamos as janelas em vez de consertar, porque cada dólar ia para o fundo da casa. Mark dirige uma Ford F-150 de 2012, que parece um cortador de grama quando dá partida. A transmissão às vezes escorrega, mas ele simplesmente aguenta. Não comemos em nenhum restaurante que não seja McDonald's ou Taco Bell há mais de 1 ano. Nossa ideia de noite romântica é alugar um filme de $4 no Redbox e fazer pipoca em casa com sal sabor manteiga porque manteiga de verdade é muito cara. Uso as mesmas 5 roupas de trabalho em rotação e não compro roupas novas há 2 anos. Mark vem usando as mesmas 3 calças jeans que já estão com buracos nos joelhos. Não vamos ao cinema. Não compramos café. Levamos marmita todos os dias. Nossos amigos pararam de nos convidar porque sempre dizíamos não a qualquer coisa que custasse dinheiro. Mas valia a pena porque finalmente tínhamos economizado $52.000. Estávamos tão perto da nossa meta. Encontramos uma casinha perfeita por $285.000. Nada especial, mas tinha um quintal cercado para o nosso cachorro Rex e estava em um bom distrito escolar, para quando tivermos filhos. 3 quartos, 2 banheiros, uma garagem pequena e mais importante, algo que poderíamos realmente pagar nessa economia. Estávamos tão empolgados por finalmente sermos donos de uma casa em vez de jogar dinheiro fora com aluguel. A casa estava no mercado há 2 semanas, o que é uma eternidade aqui. Tudo que é decente é comprado em 2 a 3 dias. Achamos que talvez fosse nossa sorte. Fizemos uma oferta e foi aceita. Deveríamos fechar o negócio em 30 dias. Então, estou sentada com o gerente de empréstimos do First National Bank, revisando nossos extratos bancários quando ela pergunta sobre algumas discrepâncias na nossa conta de poupança. Fiquei confusa porque acompanho cada centavo que entra nessa conta. Ela me mostra os extratos e há várias transferências que não reconheço. $500 rotulados como contas, $1.200 para compras, $800 para reparo no carro, $2.100 para emergência médica, $900 para manutenção da casa. Tudo saindo da nossa poupança da casa nos últimos 6 meses. No início, pensei que fosse roubo de identidade ou erro do banco. Essas transferências aconteciam a cada 2 semanas e eu não lembrava de ter autorizado nenhuma delas. Mas então notei que todas iam para a mesma conta externa. Perguntei à gerente os dados da conta e quando ela me mostrou, reconheci imediatamente. Coincidia com os dados bancários do irmão de Mark, Jake, que eu já tinha visto no Vemo antes, quando dividimos o jantar ou algo assim. Fiquei ali fazendo contas mentalmente enquanto a gerente falava sobre razão dívida-renda. Todas essas transferências misteriosas somavam cerca de $15.000. $15.000 do nosso dinheiro da casa simplesmente sumidos. Transferidos para a conta do irmão desempregado dele, durante 6 meses, sem eu saber de nada. Liguei para Mark imediatamente. Ele estava no trabalho, na empresa elétrica, e mal conseguia falar. Quando atendeu, perguntei sobre as transferências para a conta do Jake. Houve um longo silêncio do outro lado. Não como se estivesse pensando no que dizer. Como se soubesse exatamente do que eu estava falando e estivesse tentando decidir como lidar com o fato de ter sido pego. Finalmente disse, vamos conversar sobre isso quando eu chegar em casa, com uma voz sem emoção, e desligou na minha cara. Passei o resto do dia no banco, revisando cada transação com um pente fino. A gerente foi paciente, mas dava para ver que estava ficando irritada porque deveríamos estar finalizando a papelada, e em vez disso eu estava tendo um colapso com nossos registros financeiros. A primeira transferência foi de $500 exatamente 6 meses atrás, mais ou menos quando Jake perdeu o emprego.
Depois foi aumentando, 800, 1.200, 1.500, 2.100 e mais recentemente, 3.000 dólares no mês passado. Tudo rotulado como despesas domésticas legítimas, mas indo direto para a conta bancária do irmão desempregado dele. Jake tem 30 anos e trabalhava na construção até ser demitido há 8 meses. Ele fica dizendo que algo vai aparecer logo, mas, pelo que sei, não se candidatou a nenhum lugar. Ele mora na parte mais cara da nossa cidade, num apartamento de um quarto que custa 1.800 dólares por mês. Enquanto isso, Mark e eu moramos num apartamentinho minúsculo de 650 pés quadrados que custa 1.100 dólares porque estávamos tentando economizar cada centavo possível para nossa casa. Jake sempre foi completamente irresponsável com dinheiro. Tem um setup de jogos caro com um monitor grande e teclado mecânico que provavelmente custou 2.000 dólares no total. Ele coleciona quadrinhos antigos e tem prateleiras cheias deles em caixas protetoras. De algum jeito sempre tem dinheiro para shows, cervejas artesanais e sair com os amigos nos bares. Quando temos encontros familiares, Jake aparece com roupas novas enquanto Mark e eu usamos as mesmas roupas de 3 anos atrás. Os pais dele ajudam às vezes, mas são aposentados e vivem de aposentadoria, então não podem pagar o aluguel dele todo mês. O padrasto de Jake trabalhou nos Correios por 35 anos e a mãe dele foi dona de casa. São pessoas boas, mas não têm milhares de dólares sobrando. Quando Mark chegou do trabalho naquela noite, perguntei diretamente o que diabos estava acontecendo com essas transferências para Jake. Ele tentou negar no começo, dizendo que talvez alguém tivesse hackeado nossa conta ou o banco tivesse cometido um erro. Quando mostrei o número da conta que batia com a do Jake, a expressão dele mudou. A cor sumiu do rosto e ele sentou-se pesadamente na cadeira em frente a mim. Aí ficou na defensiva, perguntando por que eu estava monitorando nossa conta como uma policial financeira. Disse que casais deveriam confiar um no outro e que eu estava agindo como uma louca ao questionar despesas legítimas. Eu disse que essas não eram despesas legítimas. Eram transferências secretas para o irmão dele que eu não sabia de nada. O banco descobriu durante o processo de hipoteca, não porque eu estava bisbilhotando. Foi aí que ele finalmente admitiu que vinha enviando dinheiro para Jake nos últimos 6 meses. As justificativas dele foram absolutamente inacreditáveis. Disse que eu não entenderia porque sou filha única e não sei como é ter responsabilidades familiares. Disse que Jake ficaria morando na rua sem ajuda e que não podíamos deixar a família sofrer. Disse que poderíamos adiar a compra da casa por mais 1 ou 2 anos porque ainda somos jovens e temos tempo. O que mais me deixou furiosa foi quando disse que, como trabalha horas extras às vezes, esse dinheiro era extra de qualquer jeito e ele deveria poder ajudar a família com seus próprios ganhos. Eu apontei que tínhamos combinado especificamente que cada centavo das horas extras dele iria para o fundo da casa. Esse era o propósito inteiro dele, pegar turnos extras nos fins de semana e ficar até mais tarde durante a semana. Essas horas extras deveriam nos levar à meta mais rápido, não subsidiar o estilo de vida caro do irmão dele. Perguntei qual era o plano de Jake para se recuperar. Mark disse que Jake estava procurando trabalho ativamente e tinha algumas oportunidades promissoras, mas o mercado de trabalho estava difícil agora. Quando pedi detalhes sobre essas oportunidades, Mark não conseguiu me dar nenhum. Eu disse que, mesmo que Jake estivesse com dificuldades, ele poderia se mudar para um lugar mais barato, arranjar um colega de quarto ou aceitar qualquer emprego para começar a ganhar alguma renda. Há placas de procurando-se por toda parte. Restaurantes, lojas, centros de distribuição, serviços de entrega. Jake poderia estar trabalhando amanhã se quisesse. Mark continuava dizendo que eu não entendia a lealdade familiar e que Jake estava passando pelo momento mais difícil da vida dele. Disse que eu estava sendo fria e egoísta por não querer ajudar alguém desesperado. Perguntei por quanto tempo ele planejava continuar enviando dinheiro para Jake. Ele disse que até Jake se recuperar financeiramente. Quando perguntei quando isso aconteceria realisticamente, ele não conseguiu me dar nenhum prazo. Só promessas vagas sobre Jake encontrar algo logo. Eu disse que ele tinha escondido dinheiro por 6 meses sobre para onde nosso dinheiro estava indo. Que tínhamos comido miojo e arroz para economizar para uma casa, enquanto ele secretamente financiava o estilo de vida do irmão. Que me sentia completamente traída e não sabia se podia confiar nele mais. Mark disse que nunca quis me machucar, mas Jake era família, e que sabia que eu ficaria chateada se pedisse permissão, então achou melhor resolver isso quietamente e devolver o dinheiro antes que eu percebesse. Perguntei como exatamente ele planejava devolver 15.000 dólares, sem que eu percebesse esse dinheiro aparecendo na nossa conta. Ele não tinha resposta para isso. A briga durou horas.
Mark continuava insistindo que estava fazendo a coisa certa ao ajudar o irmão e que eu estava sendo irracional. Eu continuava apontando que ele tinha roubado do nosso futuro juntos, sem meu conhecimento ou consentimento. Finalmente, disse que precisava de espaço para pensar e não podia ficar no mesmo apartamento com ele agora. Arrumei uma mala e fui ficar com minha melhor amiga Sarah, que mora a uns 20 minutos de distância. Isso foi há 3 dias e ainda me sinto completamente perdida. Perdemos a casa. Obviamente, quando conseguimos remarcar a reunião do empréstimo e organizar nossas finanças, outro casal já tinha feito uma oferta e ela foi aceita. O mercado imobiliário aqui está absolutamente insano agora, e tudo que é decente recebe várias ofertas em 48 horas. Minha amiga foi para o Havaí no ano passado e continuava me mandando fotos da praia. Disse a ela que parecia incrível, mas não podíamos pagar férias porque estávamos economizando para a casa. Sarah continua me dizendo que eu deveria me divorciar de Mark e seguir em frente com a minha vida, mas estamos juntos há 7 anos. É uma parte enorme dos meus 20 e início dos 30 anos. Temos um cachorro juntos, amigos em comum, uma vida inteira construída juntos. Não sei se isso é algo de que se pode se recuperar ou se é um ponto sem volta. Também fico me perguntando quais outros segredos financeiros Mark pode estar escondendo. Se ele pode mentir sobre $15.000 por 6 meses, o que mais eu não sei? Há cartões de crédito. Outros membros da família que ele está ajudando? O Jake nem sequer ligou para agradecer ou se desculpar por pegar nosso dinheiro da casa. Segundo Mark, Jake não sabe que descobri sobre as transferências. Ele acha que é só Mark sendo um bom irmão e ajudando ele numa fase difícil. Devo me encontrar com Mark amanhã para conversar sobre o que acontece a seguir. Parte de mim quer dar uma chance para ele consertar isso, mas honestamente não sei como se reconstrói confiança depois de algo assim. Alguém já passou por algo parecido? Como você supera seu cônjuge mentindo sobre dinheiro e roubando dos seus objetivos compartilhados? Estou completamente perdida aqui. Atualização 1. Obrigada por todas as respostas no meu post original. Ler todos os conselhos foi útil, mesmo que a maioria das pessoas esteja me dizendo para correr. Estou ficando na casa da minha melhor amiga Sarah porque literalmente não conseguia ficar no mesmo espaço que Mark agora. Ele veio à casa da Sarah ontem à noite com um buquê de margaridas, minhas flores favoritas, e uma caixa de quadrados de chocolate amargo Ghirardelli. Peguei, como se isso fosse consertar o fato de ele ter roubado $15.000 do nosso futuro juntos. Disse que agradeço o gesto, mas flores e doces não vão fazer isso desaparecer. Ele parecia que ia chorar quando fechei a porta. Não consegui dormir naquela noite mesmo, então decidi ligar para a mãe de Mark, Linda, por volta das 22 horas. Ela sempre foi muito boa comigo e me trata como a filha que nunca teve. Achei que ela merecia saber o que estava acontecendo, já que Mark provavelmente ia me pintar como a vilã nisso tudo. Linda estava assistindo TV com o padrasto de Mark. Quando liguei, dava para ouvir um programa de culinária ao fundo. Quando contei o que Mark tinha feito com nosso dinheiro da casa, houve um silêncio completo por uns 30 segundos. Aí ela começou a fazer perguntas rápidas sobre datas, valores e quanto tempo isso vinha acontecendo. Acontece que Linda não fazia ideia das transferências. Quando expliquei que Mark tinha enviado $15.000 para Jake nos últimos 6 meses, ela ficou bem quieta e então disse filho da... em voz baixa. Não sei se era para Mark ou Jake, ou para os dois. Linda disse que estava se perguntando como Jake conseguia pagar seu estilo de vida desde que foi demitido há 8 meses. Os benefícios de desemprego dele cobriam só uns $200 por semana, o que definitivamente não era suficiente para um apartamento de $1.800 mais contas, comida, gasolina e todas as despesas com entretenimento. Ela achava que ele estava sendo responsável e tinha alguma poupança ou estava se esforçando muito para encontrar trabalho. Aí, Linda me contou coisas que deixaram essa situação ainda mais irritante. Jake não só recusou oportunidades de emprego educadamente. Ele recusou 2 ofertas de emprego no último mês, porque não eram boas o suficiente para ele. Uma era $118 por hora fazendo trabalho em centro de distribuição a uns 15 minutos do apartamento dele, tempo integral, com benefícios e oportunidades de hora extra. Jake disse a Linda que o trabalho era abaixo dele e que não ia perder tempo. A segunda oferta era $116 por hora em outra empresa de construção, fazendo o mesmo trabalho elétrico que fazia antes. Jake disse que o salário era muito baixo e que estava esperando algo que pagasse pelo menos $125 por hora. Linda apontou que $116 por hora era melhor que zero, mas Jake insistiu que precisava saber seu valor. Enquanto isso, ele estava se gabando para a família sobre Mark estar apoiando ele e sendo um irmão tão generoso.
Aparentemente, na festa de aniversário do primo Danny 2 semanas atrás, Jake estava falando que não precisava se preocupar com dinheiro porque o Mark sempre ia ajudar. Ele disse às pessoas que Mark entendia a lealdade familiar e nunca deixaria o irmão mais novo passar dificuldades. A esposa de Danny mandou mensagem para Linda depois da festa perguntando se estava tudo bem financeiramente com Mark e eu, já que Jake estava falando que Mark estava sustentando ele na busca de emprego. Linda não fazia ideia do que Danny estava falando e disse que estava tudo bem, pelo que sabia. A pior parte foi quando Linda me contou sobre as compras recentes de Jake. Ela tinha ido ao apartamento dele há 2 semanas para levar lasanha sobrando. Enquanto estava lá, notou que ele tinha um PlayStation 5 novo montado na sala junto com uma pilha de jogos novos ainda no plástico. Quando Linda perguntou de onde ele tirou dinheiro para um console que custa $500 mais jogos, Jake disse que tinha economizado seus cheques de desemprego e finalmente se deu um presente bom. Disse que merecia depois de todo o estresse de estar desempregado e procurando emprego. Então, enquanto Mark e eu comemos caixas de macarrão com queijo de 99 centavos para economizar, Jake está comprando eletrônicos de luxo com nosso fundo da casa e se gabando disso para a família. Linda ficou furiosa quando contei tudo isso. Disse que ia dirigir até o apartamento de Jake na hora para confrontá-lo, mas pedi que não dissesse nada ainda porque precisava decidir o que fazer com Mark primeiro. Mark estava me mandando mensagens o tempo todo pedindo para conversar. Finalmente, ontem à noite, concordei em me encontrar com ele no nosso apartamento para conversarmos sobre onde vamos daqui. Quando cheguei em casa, Jake estava sentado no nosso sofá comendo um sanduíche e assistindo YouTube na nossa TV. Não estava esperando isso de jeito nenhum. Mark disse que achou que seria bom os 3 conversarem, resolverem isso juntos como adultos. Devia ter me virado e saído na hora. Jake foi logo ao ataque antes que eu pudesse me sentar. Disse que eu era egoísta com dinheiro e que família vem primeiro, especialmente quando alguém está passando por tempos difíceis. Disse que Mark estava sendo um bom irmão e que eu deveria me orgulhar de ter casado com alguém com valores familiares tão fortes. Aí Jake me chamou de vazia por ficar chateada com os milhares quando Mark ganha um bom dinheiro no emprego dele. Disse que Mark merecia alguém melhor que uma pessoa que abandonaria membros da família na hora de necessidade e que sempre achou que eu era muito egoísta para o irmão dele. Durante todo o tempo que Jake estava me atacando, Mark ficou sentado olhando para o chão como um covarde. Ele não me defendeu. Não disse ao irmão para parar de me xingar. Não fez nada. Só deixou Jake me desrespeitar na nossa própria casa enquanto eu fiquei ali em choque. Perguntei a Jake qual era o plano concreto dele para nos devolver o dinheiro. Ele riu e disse que não me devia nada porque foi decisão do Mark ajudá-lo. Quando apontei que era meu dinheiro também, já que somos casados, Jake disse que isso era entre mim e Mark e não tinha nada a ver com ele. Quando mencionei as ofertas de emprego que ele recusou, Jake ficou na defensiva e disse que eram posições sem futuro, sem espaço para crescimento. Ele alegou que estava esperando oportunidades de gerência e não queria se prender a um trabalho em centro de distribuição que prejudicaria o currículo dele. Esse homem de 30 anos está desempregado há 8 meses, vive do dinheiro roubado do irmão, acabou de comprar um PlayStation 5 com nosso fundo da casa e acha que vai conseguir uma posição de gerência sem experiência recente. A ilusão é absolutamente real. Perguntei a Jake quando ele planejava começar a contribuir com alguma coisa, qualquer coisa, para a própria sobrevivência em vez de se aproveitar do Mark. Ele disse que tinha várias entrevistas marcadas, o que duvido, e que algo surgiria logo. Quando pedi detalhes sobre essas supostas entrevistas, Jake disse que não era da minha conta e que não precisava justificar sua busca de emprego para a esposa do irmão. Saí. Mark me seguiu até o estacionamento e tentou explicar que Jake estava só se sentindo na defensiva e não queria dizer as coisas que disse. Pediu para eu voltar lá dentro para conversarmos com calma. Disse a Mark que se ele queria escolher o irmão desempregado e desrespeitoso dele em vez da esposa, era bem-vindo, mas eu tinha acabado de ser tratada como lixo na minha própria casa. Mark disse que eu estava exagerando e que Jake estava só estressado com a situação. Prometeu que Jake se desculparia pelos xingamentos e que poderíamos encontrar uma solução com a qual todos se sentissem confortáveis. Perguntei a Mark por que achava que era ok Jake me chamar de vazia e bimbo. Mark disse que Jake não queria dizer isso e estava só descontando porque se sentia encurralado. Foi aí que percebi que Mark não ia se posicionar a meu favor, não importa o que Jake fizesse ou dissesse. O irmão dele podia me desrespeitar na minha cara e Mark ia só arrumar desculpas. Estou seriamente considerando separação neste momento, como vocês disseram.
Não posso continuar casada com alguém que mentiria para mim por meses, roubaria dos nossos objetivos compartilhados e depois deixaria o irmão abusar verbalmente de mim, enquanto fica sentado sem fazer nada. Sarah diz que eu deveria procurar um advogado e começar a proteger meus bens, mas espero que Mark recupere o juízo e perceba o quanto errou. Embora, depois da reunião desastrosa de ontem, não tenha certeza de que ele seja capaz disso. Não sei o que vou fazer, mas não posso continuar vivendo assim. Atualização 2. Essa semana, estou honestamente exausta de lidar com todo esse drama. Mark aparece no apartamento da Sarah a cada 2 dias com várias ofertas de paz. Meu chocolate Ghirardelli favorito, flores, café. Ontem, trouxe uma sacola daqueles amêndoas cobertas com chocolate amargo caro, porque sabe que como isso quando estou no período. Peguei o chocolate, mas disse que ia demorar mais que petiscos caros para consertar o fato de ele ter roubado nosso dinheiro da casa e mentido para mim por meses. Ele continua dizendo que quer negociar e resolver as coisas, mas quando pergunto detalhes sobre o plano dele, só me dá promessas vagas sobre colocar limites com Jake e ser um marido melhor. Enquanto isso, Linda resolveu tomar as rédeas e organizou uma reunião familiar para confrontar Jake sobre a situação do dinheiro. Ela chamou o padrasto de Mark, a tia Carol e o tio Mike, e perguntou se eu queria participar por videochamada para apoio moral. Disse que sim porque queria ver como Jake lidaria ao ser confrontado por toda a família sobre o comportamento dele. Isso acabou sendo um grande erro. A reunião foi na casa de Linda e do padrasto de Mark no domingo à tarde. Entrei via FaceTime da casa da Sarah enquanto o resto da família se reunia na sala deles. Jake chegou 20 minutos atrasado, usando um moletom novo que provavelmente custou $80 e agindo como se não soubesse porque todo mundo queria falar com ele. Linda começou explicando que descobriu que Mark estava enviando dinheiro para Jake do nosso fundo da casa. Jake ficou na defensiva imediatamente e disse que era entre ele e Mark e não era da conta de ninguém. Quando Linda apontou que o dinheiro também era meu, Jake deu de ombros e disse que era problema do Mark resolver. O tio Mike perguntou que tipo de empregos Jake estava procurando se trabalho em centro de distribuição e construção não eram bons o suficiente. Jake disse que estava interessado em cargos de gerência, vendas ou talvez entrar na área de tecnologia. Quando Mike apontou que Jake não tinha experiência em gerência, vendas ou tecnologia, Jake disse que aprende rápido e só precisava de alguém para dar uma chance. Toda a família estava ficando frustrada com a atitude de Jake. Mas aí, Linda soltou uma bomba que eu não esperava. Aparentemente, Jake tem um fundo fiduciário dos avós, os pais da mãe de Mark, que ele nunca tocou. O avô morreu quando Jake tinha 25 anos e deixou $35 mil para cada um dos dois. Mark usou sua parte para pagar o treinamento e certificações de eletricista. O dinheiro de Jake estava só parado numa conta de investimento ganhando juros há 5 anos. Quando a família perguntou por que ele não usou o fundo para se sustentar, Jake disse que era só para emergências e perder o emprego não contava como emergência de verdade. Ele alegou que estava economizando para algo importante, como comprar uma casa um dia ou abrir um negócio. Perdi a cabeça na chamada de vídeo. Disse que roubar nosso dinheiro da casa enquanto sentava em cima de $35 mil mais juros era a coisa mais egoísta que já ouvi. Jake ficou na defensiva e disse que não era roubo porque Mark deu o dinheiro de boa vontade, e o que ele fazia com a herança era a decisão dele. Aqui está a parte que mais me atingiu. Mark concordou com Jake sobre não tocar no fundo fiduciário. Ele disse na chamada de vídeo que talvez Jake estivesse certo em economizar para algo importante, e que não deveríamos pressioná-lo a usar a herança para despesas do dia a dia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Mark estava defendendo a decisão de Jake de acumular seu próprio dinheiro enquanto roubava o nosso. Desliguei a chamada de vídeo e desliguei o telefone pelo resto do dia. Sarah me encontrou chorando no quarto de hóspedes 1 hora depois. Trouxe sorvete e me deixou desabafar sobre como os valores familiares de Mark estavam distorcidos. Até os próprios pais dele ficaram horrorizados com a atitude de Jake. Mas Mark ainda estava arrumando desculpas para ele. Depois do desastre da reunião familiar, Mark veio à casa da Sarah de novo. Dessa vez, tinha uma lista de exigências prontas para ele. Primeiro, transparência financeira total. Tenho acesso a todas as contas, cartões de crédito, tudo. Segundo, Jake devolve cada centavo em 1 ano com um plano de pagamento escrito. Terceiro, terapia de casal imediatamente. Não negociável. Quarto, nada mais de dinheiro para Jake, por qualquer motivo, mesmo que ele diga que é questão de vida ou morte. Mark concordou com o primeiro requisito e disse que já tinha começado a reunir todas as informações financeiras para me mostrar.
Concordou com a terapia de casal e disse que já tinha procurado terapeutas que aceitam nosso plano de saúde, mas travou completamente em fazer Jake devolver o dinheiro. Disse que não posso tirar sangue de pedra e que Jake claramente não tem 15 mil dólares sobrando, mesmo que Jake literalmente tenha mais do que o dobro desse valor sentado no fundo fiduciário ganhando juros. Em vez de responsabilizar Jake, Mark ofereceu trabalhar turnos extras e bicos para repor o dinheiro ele mesmo. Disse que provavelmente conseguiria devolver tudo em 8 a 10 meses se esforçasse e pegasse trabalho nos fins de semana. Quando perguntei por que Jake não deveria ser responsável por devolver o dinheiro que recebeu e gastou, Mark disse que eu estava sendo muito dura com alguém que já está lutando com desemprego e depressão. Disse que obrigar Jake a nos devolver o dinheiro só criaria mais drama familiar e estresse. Eu disse a Mark que até Jake assumir responsabilidade e concordar com um plano de pagamento, eu não voltaria para casa. Mark disse que eu estava sendo irracional e que punir Jake não resolveria nada. A situação imobiliária também piorou muito. Perdemos aquela primeira casa, obviamente, mas agora os preços na nossa região subiram mais 8% só no último mês. Casas que estavam anunciadas por 280 mil dólares agora estão sendo vendidas por 300 mil dólares ou mais e recebendo várias ofertas no primeiro fim de semana. Mesmo com nossos originais 52 mil dólares, precisaríamos economizar por mais 2 anos para poder comprar algo decente num bairro em que realmente gostaríamos de morar. Nosso aluguel também vai aumentar 200 dólares por mês quando o contrato for renovado em 3 meses. Então, não só perdemos nosso pagamento inicial da casa, como nossas despesas mensais estão aumentando enquanto os preços das casas continuam subindo. Estamos nos afastando ainda mais da casa própria, não nos aproximando. Tenho procurado casas para alugar só para ver o que está disponível, mas qualquer coisa com quintal para o Rex custa 2.200 dólares ou mais por mês. Não podemos pagar isso nem com as duas rendas, especialmente se Mark estiver trabalhando extra para pagar o dinheiro do Jake em vez de economizar para uma casa. Sarah continua me dizendo para me divorciar de Mark e recomeçar do zero. Mas 7 anos é muito tempo para jogar fora. Temos amigos em comum, dívidas compartilhadas, uma vida inteira construída juntos. Não quero ser uma divorciada de 33 anos recomeçando do nada, se houver alguma forma de consertar esse casamento. Também disse a Mark que ele tem mais 2 semanas para fazer Jake concordar com um plano de pagamento e assumir alguma responsabilidade por essa bagunça. Se isso não acontecer, vou procurar um advogado de divórcio e podemos decidir como dividir nossos bens restantes. Mark disse que eu estava sendo dramática e dando ultimatos em vez de trabalhar junto numa solução. Eu disse que a hora de trabalhar junto foi antes dele passar 6 meses mentindo para mim sobre para onde nosso dinheiro estava indo. Toda a família dele, exceto minha sogra, continua me chamando de egoísta e materialista, mas sou eu quem tem se sacrificado há 3 anos enquanto Jake jogava videogame com nosso dinheiro. Estou cansada de ser pintada como a vilã por querer responsabilidade básica e respeito. Vamos ver o que acontece nas próximas 2 semanas, mas não estou otimista sobre Mark de repente desenvolver coragem e se posicionar contra o irmão. Atualização 3. Eu absolutamente não estava preparada para o que descobri esta semana. Toda essa situação explodiu em algo muito maior e mais sério do que só Jake estar desempregado e se aproveitando do irmão. Mark apareceu no apartamento da Sarah na terça-feira à noite, completamente desfeito. Conheço esse homem há 7 anos e nunca o vi chorar assim antes. Chorando feio e hiperventilando, não conseguia respirar direito. No começo, achei que alguém tinha morrido ou sofrido um acidente. Levou 20 minutos para ele se acalmar o suficiente para me contar o que aconteceu. Acontece que Jake não foi só demitido do emprego na construção há 8 meses, como vinha contando a todos. Ele foi demitido por roubar ferramentas e equipamentos do canteiro de obras. Vários colegas tinham reportado itens desaparecidos durante várias semanas, ferramentas elétricas caras, fios de cobre, componentes elétricos, coisas que poderiam ser facilmente revendidas. Quando o encarregado finalmente decidiu checar as câmeras de segurança, lá estava Jake carregando coisas no caminhão dele depois do horário, achando que ninguém ia notar. A empresa o demitiu imediatamente e ameaçou processar, mas Jake implorou para não envolverem a polícia e prometeu pagar o valor de tudo que tinha levado. Concordaram em não processar desde que ele ficasse longe dos canteiros de obra, se não se candidatasse a trabalhar em nenhuma das empresas parceiras. Mas essa nem é a pior parte da história. Jake tem um sério vício em jogos de azar que vinha escondendo da família há anos. Tem apostado em jogos esportivos e jogado pôquer online desde a faculdade, mas isso piorou drasticamente depois que foi demitido. O dinheiro que Mark vinha enviando não estava indo para aluguel e compras como Jake alegava. Estava indo direto para cobrir as dívidas de jogo dele.
Jake deve dinheiro para várias pessoas. Agora, um cara chamado Tony tem ligado para a casa da Linda procurando o Jake por $8.000 que ele deve de apostas em futebol americano que deram errado. Outro cara chamado Mike continua aparecendo no prédio do apartamento de Jake perguntando sobre $4.500 que Jake pegou emprestado para jogar num jogo de pôquer de alto valor. Jake estava dizendo a essas pessoas que o irmão rico dele cobriria as dívidas e que só precisavam ter paciência enquanto ele arrumava o dinheiro. Ele estava usando o nome e a reputação de Mark para ganhar tempo com pessoas sérias e suspeitas. Mark finalmente admitiu que sabia que Jake tinha problemas há meses, mas não sabia o quão sério tinha ficado. Ele vinha cobrindo os erros de Jake desde que eram adolescentes e não sabia como quebrar esse padrão mesmo quando estava destruindo o próprio casamento. Quando o pai biológico dele saiu quando Mark tinha 17 anos e Jake 12, Mark se sentiu responsável por cuidar do irmão mais novo. Jake se meteu em problemas no ensino médio, furto em lojas, faltar aula, ser pego com maconha, coisas pequenas que poderiam ter sido resolvidas com castigo e supervisão. Mas em vez de deixar Jake enfrentar as consequências, Mark sempre interferia para consertar. Ele devolvia os itens roubados e se desculpava com os gerentes. Falsificava atestados para justificar as faltas de Jake. Assumia a culpa quando a mãe encontrava drogas no quarto de Jake. Esse padrão continuou na vida adulta com problemas cada vez maiores. Jake cometia erros financeiros ou legais. Mark o tirava da situação com dinheiro ou favores, e Jake nunca precisava aprender com os erros ou desenvolver habilidades reais de enfrentamento. Mark disse que estima ter dado a Jake pelo menos $40.000 nos últimos 12 anos, desde que Jake fez 18 anos. Pagamentos de carro quando Jake teve a carteira suspensa por dirigir bêbado, depósitos de aluguel quando foi despejado, dívidas de cartão de crédito das compras compulsivas de Jake, taxas legais quando foi preso por briga em bar, o que você imaginar. A conversa durou 4 horas, e Mark ficou completamente desfeito o tempo todo. Continuava pedindo desculpas repetidamente, dizendo que sabia que destruiu nosso casamento, mas não sabia como parar de ajudar Jake sem se sentir como se estivesse abandonando o irmão mais novo. Perguntei a Mark por que nunca me contou nada disso antes de nos casarmos. Disse que achava que Jake tinha superado os problemas e que o jogo e pedir dinheiro emprestado era só algo temporário por causa da perda do emprego. Atualização 4. Muita coisa aconteceu desde minha última atualização, e finalmente há alguma resolução para esse pesadelo inteiro, embora não da forma que eu esperava. Jake foi preso há 3 semanas, e foi o choque de realidade que todos precisavam. Ele conseguiu outro emprego, provavelmente mentiu sobre o motivo da demissão anterior, e durou exatamente 4 dias antes de ser pego novamente roubando fios de cobre e ferramentas elétricas caras, agora com testemunhas. Dessa vez, o encarregado chamou a polícia imediatamente em vez de dar a Jake uma chance de consertar. Jake foi preso no canteiro de obras na frente de todos os colegas e passou 2 noites na cadeia do condado antes de alguém saber o que tinha acontecido. Ele ligou para Mark da cadeia às 6 horas da manhã implorando para ele pagar a fiança de $5.000. Mark disse não. Jake então ligou para Linda e para o padrasto chorando e suplicando, mas eles também disseram não. Jake finalmente teve que engolir o orgulho e usar $6.000 do precioso fundo fiduciário para pagar um advogado e se libertar. O advogado que Jake contratou diz que ele provavelmente vai pegar liberdade condicional e serviço comunitário, já que tecnicamente é sua primeira condenação oficial. O roubo anterior foi resolvido privadamente, mas agora Jake precisa se apresentar a um agente de liberdade condicional toda semana. Mais importante, Linda chamou uma reunião familiar no dia seguinte que Jake saiu da cadeia e exigiu honestidade total sobre a situação financeira dele. Jake quebrou e admitiu que devia quase $15.000 no total para várias pessoas por apostas esportivas e jogos de pôquer. O dinheiro que Mark vinha enviando não estava cobrindo aluguel e comida. Estava indo direto para pagar juros das dívidas de Jake para manter esses caras menos agressivos. Linda disse a Jake que ele tinha exatamente uma semana para usar o dinheiro do fundo fiduciário para pagar todas as pessoas que ele devia e entrar num tratamento intensivo para vício em jogos. Disse que, se ele não resolvesse imediatamente, ela e o padrasto de Mark o cortariam completamente, e ele teria que resolver os próprios problemas sozinho. Jake tentou argumentar que usar a herança para dívidas de jogo não era o que o avô pretendia para o dinheiro. Linda disse que tinha certeza de que o avô não pretendia que Jake roubasse do casamento do irmão também. Em 5 dias, Jake pagou Tony, Mike e as outras pessoas que o ameaçavam. Ele voltou a morar com os pais e começou a frequentar reuniões dos anônimos de jogadores. Também conseguiu um emprego na Target ganhando $11,15 por hora e precisa entregar todo o salário para Linda,
que gerencia suas despesas e se certifica de que ele não está jogando. Quanto a Mark, ele continua em terapia individual há 6 semanas, e tem sido muito útil para ele entender como sua relação com Jake ficou tão distorcida ao longo dos anos. Mark tem trabalhado muito para pagar de volta o dinheiro que deu a Jake. Entre o trabalho regular, os trabalhos elétricos nos fins de semana e as entregas com o DoorDash todas as noites, ele já conseguiu devolver $4.000 dos 15.000. Nesse ritmo, deverá ter o restante pago em cerca de mais 6 meses. Linda e o padrasto de Mark ficaram muito mal com tudo o que aconteceu e ofereceram contribuir com $5.000 como presente para nos ajudar a voltar aos trilhos mais rápido. Aceitei porque, honestamente, precisamos de toda a ajuda possível se algum dia vamos conseguir comprar uma casa. Jake também foi obrigado a assinar uma promissória legal de $15.000 do que deve a nós. Os pais dele insistiram nisso e disseram que, se ele não assumisse responsabilidade pela parte dele nessa bagunça, o expulsariam de casa. Os pagamentos são de apenas $200 por mês, porque é tudo que ele pode pagar com o salário da Target. Mas é alguma coisa. Jake não tem permissão para me contatar diretamente de forma alguma. Linda impôs essa regra depois que contei sobre ele me xingar e me desrespeitar no nosso próprio apartamento. Ela disse que, se Jake sequer me mandar uma mensagem ou me abordar em público, será expulso da casa deles imediatamente. Toda a família finalmente começou a estabelecer limites reais com Jake em vez de só permitir seu mau comportamento. Levou ele ser preso e dever dinheiro para pessoas perigosas, mas finalmente estão tratando ele como adulto que é em vez de arrumar desculpas. Quanto a Mark e eu, estamos seguindo devagar. Ele continua em terapia individual, e comecei a ir a sessões de terapia de casal com ele 2 vezes por semana. Estamos trabalhando em muitos problemas de confiança e comunicação que vão muito além da situação com Jake. Decidi dar outra chance real ao nosso casamento, mas com condições rigorosas que colocamos por escrito. Mark precisa continuar em terapia individual por pelo menos mais um ano inteiro. Também estamos fazendo um acordo pós-nupcial redigido por um advogado que protege meus bens e deixa claro que qualquer ajuda financeira futura a membros da família exige a assinatura escrita de ambos. Ainda não podemos comprar uma casa tão cedo. Entre o dinheiro que Jake levou, a renda reduzida de Mark por causa das sessões de terapia e os preços das casas que continuam subindo. Provavelmente vamos precisar de mais 1 ano e meio de economia no mínimo. Mas pelo menos agora sei que cada dólar que entra nessa conta está realmente ficando lá. O mercado de aluguel está tão ruim quanto o imobiliário. Nosso proprietário aumentou o aluguel em $250 por mês na renovação do contrato. Então, estamos gastando mais com moradia agora do que antes de toda essa bagunça começar. Procuramos nos mudar para algum lugar mais barato, mas tudo decente custa mais ou menos o mesmo ou exige um deslocamento maior para os nossos empregos. Não vou fingir que tudo está perfeito entre Mark e eu. Há dias em que ainda me sinto muito com raiva das mentiras e do tempo que perdemos por causa das decisões ruins dele. Algumas manhãs acordo me perguntando se estou cometendo um erro ao tentar salvar esse casamento. Mas Mark demonstrou arrependimento genuíno e fez mudanças reais no comportamento dele. Ele está trabalhando incrivelmente duro para devolver o dinheiro e reconstruir a confiança. Ele finalmente aprendeu a dizer não para Jake e estabelecer limites com a família. Algumas pessoas disseram que eu deveria ter me divorciado de Mark imediatamente, mas estou feliz por ter tomado o tempo para ver se ele estava disposto e capaz de fazer mudanças reais. Se essa mesma situação acontecesse de novo, provavelmente lidaria de forma diferente.